Avançando então para a lição da segunda-feira, temos como título a origem do conflito na terra. Lembrando que na terça-feira vamos estudar a origem do conflito no céu. A parábola do joio que acabamos de considerar na lição do domingo, ela mencionou que existem sementes ruins que proporcionaram o crescimento e o nascimento de joio no meio do trigo. Ora, se o joio foi plantado num campo que havia sido semeado só com boas sementes, nós precisamos compreender como é que o inimigo fez isso. E para entender isso, nós temos que nos remeter ao livro dos começos, o livro das origens, o livro do Gênesis. E é muito interessante que o autor nos faz lembrar de Gênesis 1:31, e eu vou pedir que a produção coloque esse texto, a primeira parte dele, que diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus olhou a sua criação e observou tudo aquilo que ele havia feito, não havia nada que pudesse ser mal, ruim. Tudo que Deus havia feito, incluindo a criação do homem e da mulher, e mais tarde ainda, um dia depois, a criação do sábado, tudo era muito bom, muito bom. Assim, o autor afirma, e é importante nós frisarmos isso, de que não havia nenhum indício de mal na criação da terra e na criação dos seres humanos. Como então o mal surgiu? Como foi que o joio apareceu? Então agora vamos para Gênesis capítulo 3, os versos 1 a 7. E o autor também nos faz lembrar aqui de Apocalipse 12, 7 a 9, onde o dragão é identificado como sendo a antiga serpente, o diabo e Satanás, que desencadeou uma peleja contra Cristo, contra o universo. A semente identificada irmãos, a serpente, não a semente. A serpente identificada como sendo o próprio diabo e Satanás, na sua abordagem a Eva, ela levanta mentiras de forma muito sutil. Se ela tivesse dito declaradamente que Deus estava enganado, que Deus havia enganado a Eva, certamente ela seria rejeitada e repelida. Mas ela mistura a verdade com a mentira. Estratégia até hoje utilizada. E ela faz a pergunta: é assim que Deus disse, verso 1. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Eva respondeu. Não foi isso que Deus disse. Do fruto das árvores do jardim nós vamos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque o dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E então a serpente diz: não, Deus não quer que vocês comam para que vocês não se tornem como ele. Exatamente o próprio objetivo de Satanás: ser como Deus, usurpar o trono de Deus, subir acima das estrelas do céu, exaltar o seu trono acima do trono de Deus, deter o comando do universo. Deus está retendo de vocês um conhecimento. E então a própria serpente toma do fruto e come, vendo Eva que a fruta era boa, agradável aos olhos para se comer, ela tomou e comeu. E também deu a seu marido, que comeu. Interessante, irmãos, que o foco de todo este diálogo estava na credibilidade, em acreditar, Adão e Eva, especialmente Eva, acreditar naquilo que Deus havia falado e ter esta segurança por saber que Deus, o Criador, a amava e somente desejava para ela o melhor. Ou acreditar naquela criatura que também havia sido criada. Ela não era superior ao Criador, ela era uma criatura, mas que agora, e Eva não sabia de onde poderia estar vindo, ela não tinha clareza. É certo que ela ficou em dúvida quem seria o autor daquela conversa, porque os anjos e o próprio Cristo havia advertido a Eva de que o espaço junto à árvore da ciência do bem e do mal era o único espaço onde Satanás teria acesso. Ela muito bem poderia ter ligado uma coisa contra, mas
ao receber a proposta de ter mais conhecimento, ela põe em dúvida, ela considera a declaração de Deus falsa, mentirosa, porque ela passa a acreditar naquela nova declaração. Alguém estava mentindo. Deus ou a serpente? Eva preferiu acreditar que era Deus, por isso ela comeu. A natureza do grande conflito, deste conflito cósmico, diz o autor, ela está ligada, acima de tudo, a uma questão. E essa questão é: em quem ou em que nós acreditamos? No que ou em quem nós acreditamos? Ou vamos acreditar? E isso está ligado diretamente ao amor. De que forma? Ora, isso ocorre porque aquilo que acreditamos sobre alguém, diz o autor, diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é, se ela é confiável ou não, e isto define se vamos amar aquela pessoa ou não. Ninguém ama alguém que não é confiável, ou pelo menos não deveria amar. E quando isso acontece, o desastre é certo, acontece de verdade. Então, no caso de Deus, se nós o amamos em resposta ao seu amor, então nós vamos crer em Deus, crer naquilo que Ele fala, naquilo que Ele orienta, naquilo que Ele nos ensina, e não vamos crer na outra fonte. Eva teve a oportunidade de manter a relação de amor com o seu Criador, porque a cada viração do dia ela estava junto com Adão, ao lado de Deus, e ela já tinha provas deste amor do Criador por eles. Mas ela desconsiderou quem era Deus, desconsiderou o que Deus havia falado, que era digno de toda confiança, e preferiu dar créditos a uma criatura, a uma serpente. E com isso entrou o pecado no mundo. E desta forma, colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.